Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Santos Contabilidade Digital. O meu nome é Thaís e nesse vídeo de hoje nós vamos colocar a diferença entre o contrato de jovem aprendiz e o contrato para estagiários, né? Quais são as principais diferenças, como que é os tipos de contratos, como que é feito o registro desses colaboradores, há intermédio de um terceiro, não há intermédio, sua carga horária, sua jornada de trabalho, enfim, tudo isso e muito mais. Continue aqui e acompanhe conosco. Então vamos iniciar agora, primeiramente, com o jovem aprendiz. O jovem aprendiz ele é uma modalidade de contratação da qual os jovens, né, eles são selecionados entre a faixa etária de 14 a 24 anos. O jovem aprendiz ele tem como intuito, né, justamente essa aprendizagem, né, colocar esses jovens no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que eles vão ter uma experiência prática dentro da empresa, eles também vão ter a contrapartida de um período de aprendizagem. O contrato de jovem aprendiz, ele possui sua lei específica, que é a lei da aprendizagem, né, da qual ela estabelece algumas regras específicas para o jovem aprendiz, e dentre elas está esse ponto, em que parte do período o colaborador, né, o jovem, ele vai estar dentro da empresa, aprendendo justamente sobre aquelas funções, né, como que ele vai exercer, e outra parte do período ele vai ter um momento de estudos, né, de outra parte de aprendizagem da qual ele tem que estudar. Então essa é a principal ponto de importância, né, dos jovens aprendizes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estagiários, né. O estagiário, ele também possui a sua lei do estágio, né, a idade mínima para você iniciar como estágio é a partir dos 16 anos, né. A questão do estágio, ele não possui um vínculo de emprego, até posteriormente a gente vai relatar sobre isso. O estagiário precisa estar também, em algum dos seus períodos, estar estudando, por exemplo, eu estudo pela manhã, faço o estágio à tarde, né, porque o estágio, ele é vinculado com uma instituição de ensino, né, com um colégio, e também vinculado com outra instituição, como por exemplo, CMEAR, CCEE, essas são intermédios, né, que fazem essa relação com as empresas para os estagiários. E agora como que funcionam as diferenças do contrato de trabalho, né? Quando tanto o jovem aprendiz como o estagiário vai pertencer à empresa. O jovem aprendiz, ele possui a sua carteira de trabalho registrada, ele vai possuir direito a 13º, a férias, ao FGTS e também ele tem um prazo determinado. Por exemplo, eu entrei como jovem aprendiz, o meu prazo máximo dentro daquela empresa é de 2 anos. Encerrou ali os 2 anos, encerro o meu contrato e pronto. Já o estagiário, ele não possui o registro em carteira. Como eu havia comentado, o estagiário ele é intermediado, né, através de uma instituição de ensino, juntamente com o colégio e o CCE, o semiário, enfim, ou qualquer outra instituição. Então, assim, ele não tem o vínculo de emprego com a empresa, ele, no caso, não tem o recebimento de 13º, né, as suas férias, elas são consideradas como recesso, né, esse é o nome estabelecido das férias para o estagiário, e normalmente o que o estagiário ele recebe ali? Ele vai receber a sua bolsa auxílio determinada e também o seu auxílio transporte. E no mais, a questão de tempo é vinculado no contrato ali de estágio determinado tempo, mas caso seja precisar ser prorrogado, efetivado, ou enfim, feito qualquer outra situação, tem esse balanço que pode ser feito. Em relação à carga horária, ambos, independente o estagiário ou o jovem aprendiz, possuem sua carga horária semanal de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Em relação ao estágio, o mesmo, ele tem uma diferença ali com o jovem aprendiz, que em situações em que ele é obrigatório e situações em que ele não é obrigatório. Quando ele é obrigatório, normalmente
se a pessoa ela está estudando determinado curso, e aquele curso ele exige, né, que a pessoa faça um estágio na área que ela está estudando, para a começar a aprender, enfim, ter uma experiência para exigir para a faculdade, para o curso ali que ela precisa. Essa é uma situação obrigatória. E também aqueles estágios que não é obrigatório, que normalmente é bem comum também isso acontecer, que eles é vinculados através de uma instituição de ensino, né, como eu comentei, vincula a instituição de ensino com as empresas, faz ali o contrato de estágio e o estagiário pode trabalhar normalmente. Caso a empresa queira, eu quero um estagiário somente por 4 horas, tudo bem, vem ali o meio período, trabalha as 4 horas e tá tudo certo. Já o jovem aprendiz, ele não tem essa regra, jovem aprendiz obrigatório ou jovem aprendiz não obrigatório, né? Como tem no estágio. O jovem aprendiz é uma das possibilidades que, dependendo da quantidade de colaboradores que a sua empresa tem, conforme ela vai crescendo, há uma cota ali que você deve contratar, né, os jovens aprendizes, para eles ir aprendendo e entrando no mercado de trabalho, enfim, e se desenvolvendo, não é mesmo? Assim, todos os ramos, todas as atividades terem as mãos de obra precisas para aquele trabalho. E o jovem aprendiz também tem um ponto importante, é a questão do prazo, né? Determinou ali os 2 anos, como eu disse, o contrato deve ser encerrado naquela situação, naquele estabelecimento. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro sobre essas diferenças, né, entre o estagiário e entre o aprendiz. O estagiário, lembre-se, não há o vínculo de emprego, não há o vínculo empregatício. Já o jovem aprendiz, sim, há o vínculo empregatício. Então, o jovem aprendiz, ele tem todos os direitos, a férias, a 13º, ao FGTS, enfim, entre outros. Já o estagiário, não. O estagiário somente tem a questão da bolsa auxílio, do auxílio transporte e do recesso, né, que a gente elenca como as férias. A questão também, jovem aprendiz, o prazo ali determinado dos 2 anos. Questão da idade. Jovem aprendizes, 14 e 24. Estagiários, somente a partir dos 16 anos. Então, em todas essas regras, né, esses detalhes, ambos devem ser influenciados ali, direcionados através de instituições de ensino, né? Instituições de ensino, pode ser o SEMEAR, pode ser o CIE, enfim, uma instituição que venha com esse vínculo, né? A questão do jovem aprendiz, ponto importante, parte do período ele vai ter que estar dentro da empresa, ali na formação, mas parte do período ou algum dia da semana ele vai ter que estar estudando, né? Então tem todas essas questões, são esses principais pontos, né? Essas diferenças. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários e continue nos acompanhando, né, para os próximos vídeos. E por fim, deixe o seu like, deixe a sua curtida, ative as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.